Hoje a gente vai falar sobre direitos em saúde, da matéria de ética e legislação em enfermagem. As pessoas que estão apresentando sou eu, Luma, Heloísa de Pádua, Maria Luísa Weber e a Tatiana Souza de Oliveira. Pode passar. Bom, vamos começar falando sobre os conceitos, definições e objetivos. A gente vai começar falando sobre o conceito de câncer, que é uma doença caracterizada pelo crescimento descontrolado de células anormais que invadem outros tecidos. E sobre o conceito de doenças raras, por definição, elas afetam uma pequena parcela da população. No Brasil, uma doença é caracterizada rara quando ela afeta até 65 pessoas por 100 mil habitantes. Elas frequentemente têm origem genética e são crônicas, progressivas e incapacitantes, o que exige um tratamento altamente especializado. Quanto ao objetivo, o principal objetivo dessa nossa apresentação é explorar os direitos que os pacientes com câncer e doenças raras possuem em termos de diagnóstico, tratamento e acompanhamento. Vamos discutir como esses direitos são garantidos, protegidos por leis específicas, e quais são os desafios enfrentados por esses pacientes no dia a dia. Quanto aos nossos objetivos gerais, é assegurar que os pacientes tenham acesso adequado a diagnósticos rápidos, tratamentos eficazes e suporte emocional e social. Além disso, vamos destacar também a importância de uma abordagem holística no cuidado dessas pessoas. Quanto aos métodos, nós vamos falar também sobre os métodos e abordagens que garantem esses direitos. Isso inclui diagnóstico precoce e preciso, com métodos diagnósticos como exames de imagem, biópsias para o câncer ou testes genéticos, como para doenças raras. Nos tratamentos personalizados para o câncer, exigem abordagens como a quimioterapia, radioterapia, cirurgias e, mais recentemente, a medicina de precisão. Já para doenças raras, o tratamento muitas vezes depende de medicamentos órfãos e terapias experimentais. E apoio multidisciplinar. A participação de equipes compostas por médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais é essencial para proporcionar os cuidados completos. Com base nesses conceitos e objetivos, veremos como os direitos desses pacientes são garantidos e como os profissionais de saúde, especialmente os enfermeiros, devem atuar para assegurar o melhor cuidado possível. Agora eu passo para a minha colega, pode trocar de slide. Os aspectos éticos e bioéticos na área da enfermagem. Eles garantem um cuidado humanizado, respeitoso, eticamente correto, que leva a um cuidado mais harmonizado, mais humanizado com os pacientes que está diante de doenças raras e com as suas deficiências. A autonomia é o respeito ao direito do paciente em tomar suas decisões sobre seus próprios tratamentos, com consentimento informado. Caso o paciente não tenha autonomia, essa autonomia é automaticamente responsabilizado pelos familiares ou quem cuida desse paciente. Beneficência e não maleficência. São os profissionais que devem sempre buscar o bem-estar dos pacientes, minimizando os danos. A beneficência é a ação em benefício dos pacientes, que sempre busca o bem-estar dos pacientes, promovendo saúde, conforto e qualidade de vida, e mesmo em doenças raras, em poucas opções terapêuticas. Cuidado humanizado, cuidado individualizado e acesso aos cuidados e tratamentos que facilita aos serviços de saúde e os medicamentos, tecnologias assistidas e terapias adequadas, defendendo os direitos dos pacientes. Não maleficência é evitar danos, minimizar os riscos e efeitos colaterais de procedimentos e tratamentos adotados, medidas preventivas e monitorando atendimentos ao paciente, cuidado seguro e qualificado, respeitando a dignidade, os tratamentos dos pacientes com respeito, compaixão, empatia, evitando qualquer forma de discriminação,
preconceito ou estigmatismo. Justiça. Garantir que todos os pacientes, independente de suas condições, tenham acesso igualitário aos tratamentos. Que a equidade no acesso, a alocação de recursos e o combate à discriminação, que luta contra qualquer discriminação, exclusão social, promovendo inclusão e o respeito à diversidade. E os dilemas bioéticos, decisões difíceis envolvendo tratamento experimentais ou uso de terapias inovadoras com benefício incerto. Legislação relacionada é a Lei 2.732 de 2002, que garante que o paciente com câncer inicie o tratamento no SUS até 60 dias após o diagnóstico. A Lei 3.146 de 2015 oferece proteção legal a pessoas com doenças raras, garantindo a acessibilidade à inclusão. A Portaria de 99 de 2014 inclui políticas nacionais de atenção integral às pessoas com deficiências raras no SUS, assegurando tratamentos e diagnósticos. A Lei 14.238 de 2021 tem o objetivo de promover a igualdade no acesso ao tratamento com pessoas com câncer. E também nós, como os profissionais da área de enfermagem, temos os códigos de ética, que estabelecem deveres e responsabilidades dos enfermeiros, incluindo o respeito à autonomia dos pacientes, a promoção do bem-estar e não a maledicência e a justiça. Eu vou falar um pouquinho sobre os direitos dos pacientes com câncer e doenças raras. Direito ao diagnóstico rápido e preciso. Isso é algo essencial para o paciente, principalmente quando tem câncer. E quanto mais precoce o diagnóstico, mais chances tem de cura. Direito ao tratamento adequado. Muitas vezes os pacientes chegam a ser diagnosticados, mas eles não recebem o tratamento. E isso é essencial para que eles melhorem. E nisso inclui o acesso ao medicamento necessário, terapias específicas e, quando necessário, as cirurgias. Direito ao acompanhamento psicológico e social. Principalmente os pacientes que têm câncer, eles acabam levando aquele choque, e ter esse apoio emocional, esse apoio psicológico de profissionais faz toda a diferença no tratamento deles, porque é algo que afeta profundamente a vida do paciente e da família. Direito à segunda opinião médica. Os pacientes também têm direito a buscar essa segunda opinião, especialmente em casos complexos, como tratamento de câncer ou das doenças raras. E isso faz com que, às vezes, uma informação que um médico não deu, o outro possa dar e, de fato, comprovar aquele diagnóstico dele. Direito à informação clara sobre a doença e as opções de tratamento. Outro direito fundamental é o acesso à informação clara e compreensível sobre a sua condição. Todo paciente tem direito de entender seu diagnóstico, quais são as suas opções de tratamento e possíveis efeitos colaterais desses tratamentos. Quais são os deveres do paciente também? A gente foca muito na questão da enfermagem, da medicina, nesses contextos, mas é muito importante também falar sobre a questão dos deveres do paciente, já que eles precisam seguir à risca os tratamentos que os médicos passam, manter uma postura colaborativa, porque o paciente precisa comunicar de forma clara o que ele está sentindo, o que ele tem, para que o médico consiga também ajustar o tratamento daquele paciente. Comportamento do enfermeiro diante dessas situações. A empatia e a humanização no cuidado do paciente é fundamental. Nós, enfermeiros, devemos sempre demonstrar sensibilidade diante das dificuldades emocionais e físicas que esses pacientes enfrentam.
A humanização do atendimento vai além do aspecto técnico. Ela envolve enxergar o paciente como ser humano, que possui medos, ansiedade e necessidades além só do tratamento médico. Respeito à autonomia. Os pacientes têm direito de tomar suas decisões. Cabe ao enfermeiro dar as informações necessárias para que ele tome essas decisões da melhor maneira. E nós também devemos respeitar o que o paciente quer, ouvir o que ele quer e não impor decisões. O apoio contínuo. Às vezes, o enfermeiro acaba sendo o profissional que está mais próximo da paciente. Por isso, nós temos como dever apoiar o nosso paciente de forma contínua, esclarecendo as suas dúvidas, monitorar a sua evolução, quais são os seus sintomas e garantir que todos os seus direitos sejam respeitados. Respeito à privacidade. Esse é um outro ponto muito crucial, que é o respeito da privacidade do paciente. Nós, enfermeiros, devemos seguir rigorosamente o Código de Ética da Enfermagem, garantindo a confidencialidade das informações sobre a condição do paciente e seus tratamentos. Vou passar para o próximo. Bom, agora eu começo falando sobre penalidades para os comportamentos não éticos. E dentro disso, nesse contexto, nós temos advertência e suspensão, perda de registro profissional, responsabilidade civil e criminal. E vou estar falando um pouquinho de cada. Para as advertências e suspensões, essas são ações disciplinadoras aplicadas pelo Corém aos profissionais que violam o Código de Ética da Enfermagem. A advertência que nós temos ali, ela vai ser uma advertência verbal para alertar o profissional ali sobre o seu comportamento ético. E a suspensão, ela já vai, por sua vez, impedir temporariamente o profissional de exercer a enfermagem. E passando ali para o segundo, da perda de registro profissional, nós vamos ter, em casos mais graves, como recusa no atendimento de pacientes ou violação de direitos fundamentais, o profissional pode perder definitivamente o direito de exercer a profissão, sendo cassado o seu registro no Corém. Então, o profissional ele perde total capacidade de atuar novamente na área. E passando ali para o terceiro tópico, nós temos responsabilidade civil e criminal. Essa responsabilidade civil e criminal, o profissional de enfermagem também pode ser responsabilizado judicialmente por negligência, imprudência e imperícia. Nesses casos, além das sanções profissionais, ele pode responder civil e criminalmente, podendo resultar em multas, indenizações ou até mesmo prisões. Pode passar. E, continuando ali, nós temos as inovações. Tratamento personalizado e medicina da precisão. E também atenção às doenças raras. Eu começo falando sobre tratamento personalizado e medicina de precisão. Para pacientes com câncer, a utilização de terapias personalizadas com base no perfil genético do tumor está em ascensão. Esse tipo de tratamento pode visar identificar as mutações específicas do tumor, oferecendo assim uma terapia mais eficaz, com base com o que o paciente está sentindo no momento e que ele tem ali. Então, oferecendo essa terapia mais eficaz e com menos efeitos colaterais em comparação aos tratamentos tradicionais. O uso de ferramentas de sequenciamento genético tem sido fundamental para a implementação dessa abordagem. E também nós temos ali, atenção às doenças raras, a terapia gênica e o desenvolvimento de medicamentos órfãos, aqueles desenvolvidos especificamente para tratar doenças raras, estão revolucionando o cuidado dessas condições. Essas terapias inovadoras estão oferecendo novas esperanças para os pacientes que antes não tinham essas opções de tratamentos eficazes. E eu finalizo aqui a minha fala dizendo sobre no contexto geral dessas inovações.
Essas inovações têm o potencial de transformar o cuidado e melhorar significativamente os resultados para os pacientes, tanto em casos de doenças comuns, como câncer, quanto em doenças raras que, historicamente, eram negligenciadas pela medicina convencional. E eu passo minha fala. Bom, agora a gente vai abordar um caso clínico. E o objetivo da gente abordar esse caso clínico é ajudar nossos colegas a refletirem sobre a prática, mostrando os direitos do nosso paciente e como o enfermeiro deve interagir nesse contexto. A gente vai estar analisando aqui um caso fictício. Então, vamos começar. Vamos analisar, então, esse caso de um paciente com fibrose cística, que é uma doença rara. E a descrição desse caso é que o João, um paciente de 10 anos, foi diagnosticado com fibrose cística ainda criança. Ele apresenta dificuldades respiratórias frequentes e requer acompanhamento contínuo. A família relata problemas no acesso a medicamentos, como enzimas pancreáticas, essenciais para a digestão, e a falta de especialistas na cidade onde moram. Além disso, a mãe do João está emocionalmente abalada, precisando de apoio psicológico. Esse caso, então, ilustra os desafios comuns enfrentados por pacientes com doenças raras no Brasil, como o acesso limitado a tratamentos especializados e a necessidade de suporte psicológico para a família. Bom, então a aplicação, a gente vai ver como que o enfermeiro pode ajudar na busca por tratamento adequado, quais seriam os direitos desse paciente que deve ser garantido e como lidar com o apoio emocional e social da família. Nesse contexto, a gente vai poder refletir sobre algum desses pontos que eu falei, como os casos do direito do João e da sua família, bem como o papel do enfermeiro, como eu havia falado, no cuidado do paciente. No caso dos direitos do paciente, o João, ele tem direito a acesso ao tratamento adequado, garantido pela portaria GM/MS número 199/2014, que estabelece a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras. Isso inclui o fornecimento de medicamentos essenciais e o encaminhamento para centros especializados. Quanto ao direito ao acompanhamento psicológico, o impacto emocional de lidar com uma doença crônica rara afeta tanto o paciente quanto a família, como no caso que a gente viu. Assim, a mãe de João também tem o direito ao acompanhamento psicológico para lidar com o estresse de cuidar de uma criança com uma doença complexa. Quanto ao acesso ao tratamento especializado, um dos maiores desafios enfrentados pela família é a falta de especialistas locais. O enfermeiro, neste caso, pode ajudar orientando a família sobre os centros de referência para doenças raras que podem oferecer um tratamento mais adequado, além de apoiar também na obtenção de medicamentos via sistema público de saúde. Quanto à resolução do caso, para resolver este caso, o enfermeiro deve orientar a família sobre os direitos do paciente, incluindo o acesso aos medicamentos pelo SUS e a possibilidade de tratamento em centros de referência. Também encaminhar a mãe do João para o apoio psicológico, promovendo o acolhimento emocional necessário para lidar com a situação. E acompanhar o paciente e a família de perto, garantindo que eles sejam assistidos de forma integral, cuidando não apenas dos aspectos físicos da doença, mas também dos impactos psicossociais. Bom, agora, no caso se a gente estivesse em sala, eu iria convidar os colegas para refletir sobre o papel do enfermeiro nesse contexto, como também garantir que os pacientes como João e a sua família recebam o tratamento e o apoio necessário, respeitando seus direitos e promovendo um cuidado humanizado. E é isso. Pode passar para a próxima página para as nossas referências utilizadas. Bom, para esse slide, a gente utilizou o site do Ministério da Saúde, a Política Nacional de Atenção Integral à Pessoa de Doenças Raras, e também a Lei 12.732 de 2012, que é a Lei dos 60 dias, a Lei 13.146 de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Também utilizamos o Conselho Federal de Enfermagem, o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e artigos científicos, que inclui referências de artigos acadêmicos sobre o tema, como aqueles disponíveis na base do ECIELO, PubMed ou BVS. Foi isso que a gente utilizou, que estava no ECIELO, PubMed e BVS. E foi isso. Muito obrigada pela sua atenção. A gente agora vai encerrar nossa apresentação.